Graça e paz. Vamos estar iniciando aqui a nossa quarta lição do trimestre de 2024, nessa temática aí do trimestre, onde está falando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Passamos pelas três lições aí, onde a primeira foi o início da caminhada, onde nós tratamos, baseado no texto de João, capítulo 3, o que é necessário, qual a marca, né? O que marca o início da caminhada é um novo nascimento. Sem nascer de novo, não é possível entrar no reino do céu. Foi tratado. Na segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, que é necessário também, que nós tratamos sobre a renúncia, renunciarmos para caminhar e para ir de encontro ao nosso alvo, ao nosso prêmio. Na terceira lição, que foi a lição da semana passada, nós tratamos sobre o céu, né, o destino de todo cristão, né? Nós estamos caminhando, novos nascidos, nós escolhemos o caminho estreito, a renúncia, né? O caminho estreito denota renúncia, e o alvo é o céu. Nossa morada não é aqui, nós somos peregrinos nesta terra. Paulo escreve: já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, a nossa caminhada, o novo nascimento, a nossa caminhada de renúncia, de encontro ao céu. O nosso alvo é o céu, a nossa morada eterna é o céu. A Bíblia chega a nos dizer que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Nossa cidade celestial, nossa pátria é celestial. E nessa lição, dessa quarta lição, desse domingo, dia 28 de abril, é como se conduzir na caminhada. Há um padrão para a gente seguir, para nos conduzir nessa caminhada. Texto áureo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. São conceitos que vai ser tratado aqui, né? Andar com sabedoria e remir o tempo. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver, né? Outros conceitos aqui, que é prudência e sabedoria, né? Leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, andai prudentemente, remindo o tempo, não sendo insensatos. São conceitos aí também que vão ser tratados, né, nessa lição, né, que é prudência, sabedoria, remir o tempo e não ser insensato, né? E, por fim de tudo, entender a vontade do Senhor. Esses são os ingredientes aí para essa lição desta semana. Introdução. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O Pai corrige, o Pai nos ensina como devemos nos proceder nessa caminhada, né? O Pai que ama o Filho, o escritor dos Hebreus diz que todo pai que ama o filho é o sinal, um dos sinais de que ele realmente ama é a correção. O pai corrige aquele a quem ele ama, né? Nós, como pais, também temos nossos filhos aí naturais. Nós não queremos que nossos filhos trilhem caminhos errados. Estamos sempre corrigindo, né? Estamos sempre orientando, e se for possível, a vara da correção, né? Então, o pai corrige aqueles a quem ele ama. Primeiro tópico:
o padrão de conduta na caminhada cristã. Qual é o padrão de conduta? Né? Em quem nós devemos, quem deve ser a nossa referência? Onde está a nossa referência para essa caminhada? Então, esse tópico vai tratar Jesus como nosso padrão de conduta, já que já afirma que o nosso padrão de conduta é Jesus. Devemos olhar para o Senhor. O escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então devemos olhar para Jesus. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios, que foi o texto aí base, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, porque eu vos dei exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Então, o primeiro tópico aqui, ele vai deixar para a gente que o nosso padrão de conduta é Jesus. Devemos olhar para Jesus. Aí talvez muitas pessoas vão estar pensando, mas isso aí não é um amuleto, porque muitas das vezes a gente entra na igreja, há padrões de comportamento contrários à vontade de Deus, há pessoas com padrões de comportamentos contrários àquilo que Jesus quer, e muitos pastores dizem, olha para Jesus, mas na verdade, né, não existe um ser humano perfeito, não existe uma igreja perfeita, né? Até uma máxima que diz que quando você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar aquela igreja. Então, o padrão de conduta a ser seguido é Jesus. Devemos olhar para Jesus, o sacrifício de Jesus. Foi Ele quem morreu. Então, quando falamos olhar para Jesus, é nesse sentido, de que foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem se deu por nós, Ele que é o dono da igreja, né? O noivo esperado. Então, o padrão de conduta é Jesus. Existem padrões gerais explicados aí, tanto nesse livro de Efésios aqui, no capítulo 5, que fala como devemos andar honestamente, prudentemente, mas o nosso padrão, aquele que realmente seguiu todos esses conselhos, aquele que obedeceu todos esses princípios foi Jesus. Ele é perfeito. Então, nesse sentido, também não devemos olhar para aquele que está falhando e ali justificar a nossa falha naquele que está falhando. Mas o irmão também faz. Mas a igreja também faz. Nesse sentido também, o padrão que nós devemos olhar e nos espelhar é Jesus de Nazaré. Segundo subtópico do primeiro tópico, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração, que Ele ensinou aos seus discípulos, que foi a oração do Pai Nosso. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por Ele. Então, devemos buscar fazer a vontade de Deus. É difícil, como diz aqui a lição, parece até impossível, mas através do Espírito Santo nós iremos conseguir, buscando a ajuda do alto, como é ressaltado aqui, para fazer a vontade de Deus. Então, qual a maneira de se caminhar, de se conduzir, como é o tema da lição? Olhando para Jesus, tendo Jesus como modelo, como padrão para nós seguirmos e buscando a ajuda do alto para seguir os ensinamentos de Jesus, seguir as pisadas. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, como foi falado na lição passada, na lição número 2, a renúncia, né? A porta estreita, seguir a Jesus e após Jesus, buscando a ajuda do alto. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados.
Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Então, voltando para ressaltar que o nosso padrão de conduta, nosso padrão a ser seguido é Jesus. O único padrão a ser seguido é Jesus. Não devemos nos espelhar em pessoas mal-sucedidas, em pessoas que não vencem as suas batalhas. Devemos olhar para Jesus e seguir a Jesus buscando ajuda do alto, né? Ajuda do alto para ter uma vida cristã bem-sucedida. Desculpe. Sinopse do tópico 1. Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Vamos para o tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então, o primeiro tópico tratou que o nosso padrão é Jesus. Devemos olhar para Jesus, nos espelhar nos exemplos deixados por Jesus. Exemplo de obediência, exemplo de oração, exemplo de jejum, exemplo de conduta, de obediência ao Pai, buscando a ajuda do alto para seguirmos uma caminhada bem-sucedida. Segundo tópico, o que é prudência? Então, podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes: a caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte, em Efésios 5. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Prudência, ser prudente, ser cauteloso. Existe um provérbio antigo que diz que cautela não faz mal para ninguém. Ser prudente, agir com prudência. O cristão que está caminhando, ele deve se conduzir com prudência, com equilíbrio, com equidade, serenidade, imparcialidade, sabendo o seu lugar, a hora de falar, a hora de ouvir. Isso é prudência, né? A Bíblia nos diz que nós devemos ser tardios no falar, né? Apto para ouvir. Devemos nos conduzir com prudência, discernindo o tempo, examinando. Jesus se conduziu com prudência até no momento das afrontas maiores que ele sofreu. Ele se conduziu com prudência. E como ele é o nosso padrão de exemplo, de caminhada, devemos seguir também com prudência, aguardando em Deus. O segundo, não andeis como nécios. Apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo, azofos, traz a ideia de alguém insensato, tolo e ignorante, não sábio, mas como sábios, ou seja, diligentes, cuidadosos e sábios, cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Então, o contrário de prudente, como diz lá na parábola das virgens loucas, né? Existiam as prudentes e as nécias, as loucas. Então, se nós devemos andar com prudência, é o contrário de ser nécio, de ser louco, imprudente, né? Desequilibrado. Nós precisamos ser prudentes, equilibrados, sábios. Como fazer isso? Olhando para Jesus e buscando ajuda do alto. Na hora da adversidade, na hora do problema, precisamos ser prudentes, não devemos ser nécios, não devemos ser loucos, devemos buscar a vontade de Deus, andando como sábios. No terceiro e último subtópico, o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve uma essência da vida cristã dirigida pelo Espírito Santo,
olha, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade, têm sabedoria. Então, andeis como sábios, sábios, prudentes, com sabedoria, com entendimento. Essa caminhada deve ser pautada nessas qualidades, nessas características, irmãos. Nós estamos tratando nessa lição como se conduzir nessa caminhada. Então, nós aprendemos aqui que o nosso padrão de conduta, de referência é Jesus. Jesus foi sábio, Jesus foi um homem de oração, um homem de obediência, um homem equilibrado, resiliente, um homem que mesmo sofrendo, mesmo sendo afrontado, ele não pagou o mal com o mal. Ele, pelo contrário, ele sempre abençoou, porque ele sabia que a nossa morada não é aqui, o nosso prêmio não é esse, o nosso galardão não está em elogios humanos, nosso galardão não está em riqueza, o nosso galardão está no céu. Então vamos nos conduzir com prudência, andando como sábios. Desculpe. Sinopse do tópico 2. A sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Sabedoria. E o terceiro tópico, vencendo os dias maus. Aí vai o conceito remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios apresenta o verbo remir, como tradução do grego exagaroso. Ele possui dois sentidos: redimir, resgatar do poder de outro para pagamento de um preço, comprar para um uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o menor preço oferecido no mercado. Então, remir dentro desse conceito aqui, desse entendimento, é você ser sábio, prudente, esperar a hora certa, como já fui falar, da hora de falar, a hora de agir, o momento de agir, o momento de ouvir conselhos, de parar e ouvir conselho, o momento de dar conselhos, perceber que o tempo que nós estamos vivendo são os últimos tempos, o tempo de afronta, o tempo que o pecado tem se aumentado, a iniquidade tem se aumentado, conhecer o seu lugar, permanecer no seu lugar, permanecer orando, permanecer adorando e buscando a Deus. Remindo o tempo é a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Então, remido na época dos cristãos, quando se falava em remido, estava querendo dizer, falando especificamente, Jesus está voltando. Permaneça com a sua vida na rocha, no altar, permaneça adorando, permaneça crente. Remir o tempo, dentro do contexto dos cristãos da primeira igreja, era, olha, permaneça com as lamparinas acesas e com azeite na lamparina, porque Jesus em breve vai voltar. Permaneça no ponto, permaneça no local onde você não vai ficar de fora da vida de Jesus. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ele revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Então, remir o tempo é você permanecer prudente, sabendo que o mundo é mau e quer nos levar a todo momento a cometer as maldades, atrocidades. Ele quer nos levar a todo momento a cometer coisas que nos tiram da presença de Deus. Então, como conduzir-se nessa caminhada? Olhando para Jesus, tendo Jesus como exemplo de paciência, exemplo de amor, exemplo de jejum, exemplo de oração, exemplo de conduta, exemplo de resiliência. Como fazer isso? Buscando a ajuda do alto, sendo sábio, vivendo de forma prudente, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo, o momento, não se dando em questões, não se envolvendo em questões que nada vai trazer de proveito, não se envolvendo em coisas que vão nos envolver, nós vamos nos embaraçar no pecado, observando, remindo o tempo, falando coisas boas para que as pessoas também venham
aderir essa nossa, ou converter-se a esse caminho de Jesus Cristo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Conclusão, em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas na palavra. É preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva a viver de maneira santa. Então, Jesus está voltando. Como nos conduzir nesta caminhada? E mais, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo em que o pecado está aumentando, tempo em que os escândalos têm aumentado, mas Jesus disse que haveria de vir os escândalos. Tempo que a igreja institucional, eu tenho um vídeo sobre isso, não é a igreja de Jesus, é a igreja institucionalizada, ela está... pessoas estão trazendo escândalos para ela está desacreditada, a igreja institucionalizada, ela está desacreditada, mas existe a igreja de Jesus, existe os escolhidos de Jesus, existe aqueles que foram chamados. Então, se você é um deles, continua na sua prudência, continua caminhando de forma sábia, de forma prudente, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Olha, os lugares onde você vai, seja trabalho, os lugares de trabalho secular, seja no colégio, faculdade, seja onde você estiver, na rua, no hospital, posto de saúde, filas. Veja como você se procede, veja a sua prudência, veja o seu proceder, melhor dizendo, seja prudente no seu proceder. Jesus está voltando e o arrebatamento vai ser algo assim de questões de segundos. O arrebatamento vai acontecer e o mundo não vai perceber, o mundo não está percebendo como não percebeu no momento do dilúvio lá. E Jesus disse para nós fazermos uma comparação, um paralelo daquele tempo com esse tempo. Assim como foi nos dias de Noé, lá em Mateus 24:36, assim será a vinda do Filho do Homem, repentino. O mundo vai continuar correndo atrás do ouro, da prata, correndo atrás do dinheiro, da fama, correndo ser honrado, mas a igreja não, a igreja está dizendo maranata, ela está esperando a vinda do noivo, ela quer sair logo dessa terra, porque essa terra não pertence a ela. Então, como conduzir nesta caminhada? Prudentemente. Em nome de Jesus, sejamos prudentes, caminhamos com prudência e Deus nos abençoe. Seguimos juntos, Jesus, eu e você. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.